Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento da nossa Academia do Associativismo, academia que foi criada fruto da nossa parceria, do nosso projeto Transformar, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, com o Sebrae Nacional, que tem como objetivo levar conhecimento às nossas associações comerciais, às nossas empresas associadas e à comunidade empresarial no modo geral. Hoje nós temos aqui também a presença do nosso amigo Gilberto Sokolowski, representando o Sebrae Nacional, a Ana Lúcia, que conduzirá o nosso evento, e fica desde já o nosso agradecimento especial ao Francisco, que vai estar conversando um pouco aqui conosco, né, sobre o tema desta manhã. Antes de passar a palavra para a Ana, fazer a apresentação formal do nosso palestrante de hoje, eu gostaria de passar a palavra ao nosso companheiro Gilberto, do Sebrae Nacional, para que ele também faça a saudação a todos que aqui estão. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento do Projeto Transformar. Doutor diretor, né, Francisco, Ana Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um prazer ouvir o doutor Francisco aí falar sobre transformação digital. Esse é um dos temas, né, do nosso projeto, né, tão bem conduzido pela CACB e pelo Eduardo, que está aí em tela. Né? Agradecer, dizer que o nome do projeto ele foi muito bem escolhido e realmente está causando uma transformação, principalmente em termos de desenvolvimento local, territorial, na cabeça dos gestores de associações, né? Os nossos dirigentes de associações comerciais, e isso me deixa muito satisfeito, porque demonstra que nesse período, né? Eu estou em casa há 11 meses completos agora no dia 20, né? Imagino que a maioria de vocês também esteja uma rotina talvez não tão parecida, porque eu sou grupo de risco, né? Então eu não saio, né? Mas nós conseguimos construir bastante coisa, né? Isso mostra que o projeto Transformar ele tem alcançado o objetivo e deverá continuar assim, porque o nosso objetivo é realmente transformar a cabeça, né, do gestor, né, brasileiro para a importância do desenvolvimento local, né? Afinal de contas, o desenvolvimento ele ocorre na localidade e não como uma coisa etérea que a gente observa em termos de Brasil. Se o munícipe não sente o desenvolvimento, para ele nada adianta. Então, tudo é feito lá na ponta. Agradeço a todos, né, e desejo um excelente evento a todos aí. Obrigado, Gilberto. Quero lembrar a todos que esse evento está sendo gravado. Na sequência, será disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, para que a gente consiga também compartilhar com aqueles colegas, com aqueles empresários que não puderam estar aqui conosco nesta manhã de quarta-feira. Ana, a palavra está contigo. Bom dia a todos vocês, é um prazer, mais uma vez, a gente vir para as nossas quartas de transformação digital. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente do Chico Saboia. Vou chamar de Chico, viu, Chico? Porque é assim que ele é conhecido em Pernambuco. E Chico é uma figura muito simpática, muito empática, e uma pessoa muito informal, e é por isso que a gente acaba criando essa aproximação. Mas é o superintendente do Sebrae Pernambuco, um convidado muito especial, economista, mestre em engenharia de produção, professor de macroeconomia e gestão de sistemas, consultor de empresas, um grande consultor, desejado assim por diversas consultorias em empresas de Pernambuco, e na área de planejamento estratégico, entre outras áreas, e gestão da inovação também. Foi diretor durante 11 anos, né, diretor-presidente do Porto Digital, um projeto, de fato, inovador que Pernambuco colocou no mapa da tecnologia, da informação
do Brasil para o mundo, né? De Pernambuco para o mundo, do Brasil para o mundo. Chico, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite, e hoje a nossa conversa é exatamente para esclarecer, em definitivo, que transformação digital não é digitalização. É com você. Oi, olha só a encomenda, esclarecer em definitivo, não tem essa presunção. Gente, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todos aqui que estão assistindo a esse papo. Vamos fazer um papo mais leve, eu vou falar um pouquinho, 20 minutos, meia hora, e depois a gente vai trocando ideias. Agradecer ao convite, né, por parte da Ana e do Eduardo, e parabenizar, né, a instituição por estar trazendo para o centro, né, do seu debate, da sua temática, esse tema que é inadiável, né? A questão da transformação digital, né? A gente fala muito, mas faz pouco por ela e muito menos com ela, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema que eu tenho me dedicado há alguns anos, desde o tempo lá do Porto Digital, como lembrou a Ana, eu fui por 11 anos presidente e a gente desde 2015 mais ou menos vem falando sobre esse tema e desenvolvendo algumas abordagens relacionadas a isso, a necessidade de a gente fazer transformações verdadeiras, que se chamam genericamente de transformação digital. Posteriormente, indo para o SEBRAE Pernambuco, eu fui mobilizado pela diretoria do SEBRAE Nacional para coordenar o próprio Programa Nacional de Transformação Digital do SEBRAE. E além de outras iniciativas que a gente faz por aqui, incluindo o próprio SEBRAE Pernambuco, desenvolvendo todo um kit de soluções, toda uma abordagem, uma metodologia muito específica para apoiar a própria transformação digital dos pequenos negócios. E eu queria, Ana, antes de falar do tema em si, colocar qual é o desafio que talvez una o SEBRAE, a própria associação, às juntas comerciais, aos órgãos de fomento, aos órgãos que representam categorias empresariais. Existe um denominador comum, que é a todos nós, que é apoiar os pequenos negócios no seu processo de inclusão na nova economia digital. Nós vivemos um mundo em que, definitivamente, os modelos analógicos de negócio, as estratégias analógicas de negócio, que geraram tantos campeões na vida, geraram tantos grandes negócios, que talvez nem sobrevivam no futuro, mas, em especial, um tempo em que os pequenos negócios foram estruturados e, do ponto de vista da consciência, da mentalidade, é um tempo ainda muito presente na cabeça do pequeno empreendedor. Ou a gente muda e migra para um outro modelo, ou então a gente vai, infelizmente, ver como já está assistindo silenciosamente, assistindo a uma erosão completa dessa base de pequenos negócios. Vocês já ouviram falar da expressão do apocalipse do varejo, isso não é exagero, as estatísticas são assombrosas relativamente à supressão de empresas inteiras, vale dizer, de empregos, de vidas, de pessoas, de vidas, enfim, de sonhos, tudo que vai embora quando se fecha o negócio. Diante disso, a gente elegeu aqui no SEBRAE Pernambuco, e trabalha muito no SEBRAE Nacional essa ideia, de que o grande desafio dos pequenos negócios é promover uma reconexão dele com o cliente final, com o consumidor final. Por que essa reconexão? Portanto, qual é o nosso papel e que nos irmana a todos aqui? Cada um fazendo parte de uma associação comercial, da entidade de classe, do SEBRAE, como nós, eu e o Gilberto. O que nos une aqui é a consciência de que a gente precisa apoiar o pequeno negócio para ele se reconectar com o seu cliente, com o seu consumidor final, por uma razão muito simples. Este último já fez uma opção, ele é muito mais digital. Ele é cada vez mais empoderado pelo acesso a informações propiciado por um telefone celular. Ele é informado quanto a preços, a oferta, a variedade, ele é informado, inclusive, sobre o próprio fornecedor, através do rating que ele acessa sobre se é um bom fornecedor, se não é, se é sério, se não é, se atrasa, se não atrasa, enfim. O consumidor hoje tem informação e tem poder de escolha, coisa que ele não tinha antigamente. Então, o fato é que o consumidor final,
foi por um caminho muito mais digital, a ponto de hoje no Brasil 75% da população de alguma maneira efetuam compras passando pela internet, não que a transação toda seja feita pela internet, mas pelo menos consulta de preço, de modelo, etc., de marca é feita pela internet, enquanto a gente tem pouco mais de 30% dos negócios que fazem algum tipo de presença digital para fins de negócio. De maneira que essa assimetria ela é mortal para os pequenos negócios. Então, o Sebrae tem que chegar junto dos pequenos negócios, as associações comerciais idem, né, e todos nós que aqui estamos, para que a gente possa fazer, apoiá-los, conscientizá-los quanto a essa nova realidade, esse novo mundo, conscientizá-los da necessidade de fazer essa passagem de um mundo analógico para o mundo digital e instrumentalizá-los para que eles possam fazer aquilo sobre o que nós vamos falar agora, que é a sua transformação digital. Porque a transformação digital, na verdade, nada é mais do que um processo que, ao final, leva uma empresa, uma organização, uma corporação de grande porte, a ter uma estratégia digital de negócio. Não é estratégia de negócios digitais, que é outra coisa, coisa aqui o Biotic aí em Brasília, coisa aqui para o Porto Digital, coisa para a empresa de TIC. Empresas digitais é uma coisa, empresas tradicionais com estratégias digitais é outra coisa. Então, a nossa clientela é fundamentalmente formada por negócios tradicionais que precisam ter estratégias digitais, sim. Por quê? Porque o mundo é digital, porque a economia é digital, a sociedade é digital. Então, se você insiste, se o pequeno negócio persiste em encostar a barriga no balcão e continuar esperando que o cliente passe na frente da loja para fechar uma venda, ele certamente tem seus dias contados. Aliás, ter seus dias contados é um cenário que as grandes consultorias globais, Gartner, a McKinsey e outras tantas, apontam como sendo um cenário até inevitável. No melhor dos cenários, daqui a 10 anos, metade dos pequenos negócios não estarão vivos para contar a história. Isso é um drama para a sociedade, é um drama para os pequenos negócios, é um drama para cada pessoa individualmente, é um drama para nós, porque a gente fez do apoio a esse segmento a nossa missão. Então, vamos fazer bem feita a nossa missão. Vamos atrás de chegar junto de todos os pequenos negócios e trabalhar a conscientização e a instrumentalização deles para que eles possam evoluir e migrarem para essa nova realidade de um mundo digital, conectado, móvel e em rede. Essas 4 características desse mundo novo têm que ser absorvidas pelos pequenos negócios. E somos nós, porque os grandes têm recursos, os grandes têm acesso a consultorias, os grandes contratam a McKinsey da vida, contratam a Deloitte da vida, contratam a Pricewaterhouse da vida e mais rapidamente se ajustam. Os pequenos negócios só têm a nós. Nós somos a McKinsey dos pequenos negócios. Nós é que chegamos junto dos pequenos negócios com novas ideias, com novas abordagens, novos produtos, novas soluções, e para que eles possam fazer essa passagem. Bom, eu estou falando muito aqui da justa posição entre 2 mundos, o mundo analógico e o mundo digital, porque de fato é isso que a gente observa. Se a gente, para não ir tão longe lá, para os anos 60 e 70 do hardware, 80 do software, da microcomputação, vamos focar nos anos 90, que é quando surge nas nossas vidas a internet comercial. Podemos facilmente delimitar que dos anos 90 para cá, o mundo vem se transformando a uma velocidade típica das revoluções produtivas, como a gente viu, por exemplo, na Revolução Industrial, com a mesma velocidade, até mais compatível com os tempos digitais. Nós somos tomados todos os dias por ondas cada vez mais frequentes e mais intensas de inovações. Inovações especialmente suportadas pelo digital. Existem inovações de vários tipos, todo mundo aqui sabe, não vamos falar muito sobre isso. Existem inovações de produtos, de processo, de metodologia, de modelos de negócio. Uber é uma grande inovação de modelo de negócio. Airbnb é uma grande inovação de modelo de negócio. Não tem nenhuma tecnologia nova. Quando você pega um Uber, né, que é um negócio que causou uma transformação tremenda, o Uber não tem uma tecnologia de produto, ou como a gente chama, tecnologia incorporada, que não tem pelo menos 30 anos.
é a própria internet, é um GPS que é dos anos 60, é tudo muito velho no Uber. A inovação aí é de modelo de negócio. E assim Airbnb, e assim tantas outras coisas. Então, essas mudanças, elas vêm acontecendo desde os anos 90, não só em frequências cada vez menores, perdão, cada vez maiores, quer dizer, em intervalos cada vez menores, mas elas vêm acontecendo em intensidade também cada vez maior, por conta da sinergia. As tecnologias são cada vez mais convergentes, e quando as tecnologias convergem, elas potencializam-se mutuamente. Uma tecnologia convergente com outra, com a terceira, com a quarta, com a quinta, elas criam, na verdade, uma nova onda tecnológica que é muito maior do que a soma de cada um isoladamente. Quando a gente recua lá para os anos 90, anos 2000, aí a gente vê a convergência absolutamente impactante da internet, da engenharia da computação, de software, da microcomputação, da física de materiais, da eletrônica, da ótica, da eletrônica com nanotecnologia, etc, etc. Das telecomunicações, tudo convergente. Então, quando você junta tudo isso, dá uma coisa como essa, por exemplo. E uma coisa como esta não é uma coisa qualquer. Isso é uma revolução, porque isso é um dispositivo de alto poder de computação que é portável, está na nossa mão, nós carregamos para onde nós vamos. Tem uma capacidade de processamento absurda, tem uma capacidade de armazenamento absurda, tem uma capacidade de obtenção e geração de informação e dado incrível. Isso faz com que a gente possa dizer, como apelando aqui para o Peter Drucker, que sim, a gente pode dizer que vive uma era da inovação. A inovação para o Peter Drucker tem uma característica, a inovação mais consistente, aquela que ele diz assim, a inovação que vale mesmo. A inovação valendo é aquela que muda o comportamento dos agentes no mercado. Existem inovações todos os dias. Quando a gente sair daqui e voltar para o nosso trabalho, aqui e acolá a gente vai se dar conta que está inovando um pouquinho. Existem pequenas inovações que a gente até nem percebe, existem inovações mais estruturadas que a gente percebe, mas são pequenas porque elas incidem sobre um processo de trabalho, uma pequena melhoria em um produto nosso. Quando a gente fechar o nosso computador, vai ficar com aquela tela enchendo o saco, aguarde um instante que estamos atualizando, né, o sistema, fazendo atualizações. Às vezes a gente passa 2 minutos assim para desligar um computador porque a Microsoft está atualizando, né? Ok? E são pequenos aprimoramentos que são feitos. Mas tem aquelas outras que são de caráter mais, para usar uma expressão que eu até nem gosto muito, porque ela é banalizada, que são disruptivas. Não ocorrem disrupções todos os dias, tá? Fiquem tranquilos. E, aliás, fiquem tranquilos e não fiquem mais na fossa, na roedeira, que dizem, pô, eu não fiz nenhuma disrupção hoje. Aí o outro vai lembrar assim, vai dizer, puxa, eu nunca fiz uma inovação disruptiva. Quase ninguém nunca fez uma inovação disruptiva. Quase nenhuma empresa fez uma inovação disruptiva. A disrupção é uma característica de um processo histórico em que, pela combinação de tantas inovações que são setorizadas e pela convergência delas, você consegue realmente dar saltos disruptivos. Mas isso não é uma coisa trivial, isso é muito dessa indústria de autoajuda empresarial, de consultoria, essa indústria editorial que deixa a gente desse tamanho, né, para os caras venderem palestras caríssimas, né? Tem essas coisas, né? Tem empreendedor de palanque, né? Então esse cara cobra 60 mil para dizer assim, as 5 regras para você ser uma empresa bem-sucedida, os 7 mandamentos da empresa disruptiva, aí pega as palavras da moda, 7 mandamentos da empresa disruptiva é o cão, eu vou falar um palavrão aqui, ó, não existe isso, gente, mas esses caras, eles criam toda uma narrativa, aí a gente é nada, né? Eles botam o dedo na cara da gente todos os dias, dizendo assim, pô, você então nunca fez uma disrupção, então você é um nada, então eu vou lhe ensinar como fazer uma disrupção. Aí você diz, não, eu quero, claro, eu tenho que ser disruptivo, e vou pagar 70 mil conto aí para o cara fazer uma palestra e a gente fica encantado, porque as conversas são boas, mas no fundo não é isso. A inovação não funciona desse jeito. Mas a gente vive, dos anos 90 para cá, realmente ondas de inovação, e como essas ondas de inovação são suportadas pelo digital, criou-se a necessidade, primeiro criou-se um conceito, assim, ó, nós estamos migrando de uma sociedade industrial
para uma sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, a sociedade da inovação, a sociedade da criatividade, a sociedade agora dos dados. Isso tudo quer dizer, gente, quase a mesma coisa. Agora se fala muito de dados, e eu vou explicar por que se fala de dados, faz sentido. Tudo isso quer dizer o seguinte: nós saímos de uma situação em que o nível de conhecimento do consumidor, falando estritamente no mundo dos negócios, sobre o mercado, que era quase zero, até prêmio Nobel já rendeu, falando sobre a assimetria de mercado, quer dizer, as corporações têm um conhecimento incrível sobre o mercado, mas os consumidores, que são o outro lado do mercado, não têm conhecimento algum, nem sobre o mercado, nem sobre as corporações. Então, essa assimetria faz com que o poder do fornecedor seja gigantescamente maior do que o poder do consumidor, contrariando todo o ideal dos economistas liberais, que sempre pregaram as virtudes do mercado em função desse equilíbrio de oferta e demanda e da livre escolha informada do consumidor. O consumidor, infelizmente, não tem livre escolha, não tem o direito da livre escolha informada, porque simplesmente ele não é informado. Então, o que a gente viu durante aí 2 séculos e meio de economia de mercado capitalista foi basicamente um modelo sustentado numa lógica que nascia na indústria e chegava ao consumidor através de redes de distribuição regionalizadas, via de regra, são os distribuidores são regionalizados, e uma rede de pequenos varejistas articulada, esta rede, pelos distribuidores regionalizados. O que a gente escolhe numa loja física tradicional é aquilo que interessa à fábrica, é aquilo que maximiza o resultado da fábrica, o lucro da fábrica. Então, você vai numa loja e você encontra 3 tipos de camisa, 3 tipos de calça, 3 tipos de qualquer coisa. Pronto. Que aquilo é o que chegou até aquela loja lá na ponta através de uma rede de distribuidores montada, a rede esta, pela produção. Essa é a realidade, é basicamente o perfil do consumidor, é o papel, o lugar do consumidor numa economia analógica. Agora vamos dar um salto. A gente vai para uma sociedade digital, uma sociedade da informação, uma sociedade onde a informação não só ela cresce em fluxo, como ela cresce em quantidade. A gente tem 2 características que desde os anos 90 ficaram claríssimas para todo mundo. A gente deixou de ser uma economia de estoques e passou a ser uma economia de fluxo. Por quê? Porque o principal ativo dessa nova economia é a informação. E a informação ela não é estocada em canto algum. A informação se alimenta do próprio consumo. Quanto mais ela é consumida, mais ela ganha corpo, mais ela ganha valor. Ela não é um bem que, diferente dos outros, né? É um bem que não se desgasta. Quanto mais você consome, não é um sorvete. Quanto mais você consome a informação, mais ela cresce de valor. Então, e essa informação, ela flui através das redes digitais, que com a internet foram absolutamente exponencializadas. Então, a gente sai de um mundo de informação e outras coisas mais em estoque para a economia de informação em fluxo. Se nós vivemos uma economia de informação em fluxo, significa que tem gente gerando informação, mas tem gente também consumindo informação. E de posse de informação, as pessoas são mais, vou fazer aqui uma redundância, mais informadas. E aí a gente começa a se aproximar um pouco, talvez até daquela idealização a que eu me referi dos economistas mais tradicionais, de ter um consumidor informado. E por ser informado, um consumidor empoderado pelo seu poder de dizer sim ou não ao produto que lhe chega. E o que é que chega ao consumidor hoje? É o que vem pela internet. Então, essa é a realidade que diferencia substancialmente o lugar do consumidor no mundo analógico do consumidor do mundo digital. Como os negócios são voltados para o consumidor, o que importa para o negócio, ao fim e ao cabo, é ter uma estratégia que maximize as vendas, porque o que o pequeno negócio precisa fazer é vender, mas para vender ele precisa conectar-se com o consumidor e convencer o consumidor a comprar o que ele vende ao preço dele. Então, essa realidade obviamente sempre foi assim, mas agora ela é substancialmente diferente, porque o consumidor agora tem um poder.
Então, o consumidor, ele está, por conta desses dispositivos aqui, eu vou me ater a esse aqui, porque ele é poderosíssimo, o consumidor não tem mais aquele sentido de fidelidade que tinha. Ah, não, eu só compro ali. Não, esqueça, isso acabou. O velho marketing, inclusive, precisa aprender isso, porque muitas vezes a gente ainda ouve assim, não, tem que fidelizar o cliente. Não tem que fidelizar. Os especialistas em comunicação digital hoje são unânimes, os especialistas em mercados digitais, em dizer o seguinte: não se compra mais um cliente com propaganda. Conquista-se um cliente todos os dias com experiências novas que você propicia. Então, propiciar novas experiências, novas percepções de valor ao consumidor é uma tarefa a qual nós temos que nos dedicar. E isso é uma característica típica da sociedade da informação, de uma economia digital, de uma economia de dados. E por que dados tiveram recentemente um crescimento tão grande, a ponto da revista Economist, né, uns 2, 3 anos, ter feito aquela capa que marcou muito, porque todo mundo usa essa frase, né, os dados são o novo petróleo. Ok, isso revela a importância dos dados. Você tem que minerar os dados. Você tem que ter acesso aos dados. Você tem que, através dos dados, conhecer o cliente, conhecer o seu comportamento, conhecer suas expectativas, saber, através dos dados, de inteligência de dados, o que é que o cliente está pesquisando. Se eu sei, Eduardo, o que é que o cliente está pesquisando na internet, eu sei o que é que ele está precisando. Se eu sei que tem... Eu nunca vi essas pessoas, mas uma ferramenta suficientemente inteligente de dados me diz que tem um cluster de clientes, que eu não sei quais são, por enquanto, que são 70 mil clientes de segmentos vários, que eu também não sei quais são, que, por exemplo, estão insistentemente procurando sobre controle de estoques. Ora, vou falar do Sebrae. Se o Sebrae tem acesso a essa informação, o Sebrae clusteriza um grupo de 70 mil pequenos negócios e aborda proativamente esses 70 mil negócios com produtos e soluções e conteúdos que têm no controle do estoque o seu foco. E como é que o Sebrae vai saber disso? Se o Sebrae for uma instituição data-driven, uma instituição guiada por dados, onde a sua estratégia nasça do conhecimento profundo e superior que ele tem do comportamento do consumidor. Se assim o Sebrae se porta, se assim as associações comerciais se portam, as federações e tudo mais, se assim se portam, elas fazem o que fazem as corporações que a gente admira, que são as corporações vencedoras. Uma Facebook da vida, Google da vida e etc, etc. Esses caras, uma Amazon da vida. O que esses caras fazem é exatamente isso. A Amazon, no ano passado, recebeu recebeu 5 bilhões e meio de visitas na sua loja. 5 bilhões e meio de visitantes. Não são visitantes únicos, não seria praticamente a população adulta do planeta Terra. As pessoas visitam mais de uma vez. 5 bilhões e meio de visitas. E os marketplaces globais, como além de Amazon, Alibaba e outros mais, Magazine Luiza aqui, Americanos.com, todos, algo como 22 bilhões de visitas. Essas pessoas vão atrás destes marketplaces, vão atrás destas corporações que fizeram o dever de casa, que foi a transformação digital. Então, é para poder se conectar com este novo mundo e, neste novo mundo, se conectar mais a fundo com o pequeno negócio, com o consumidor, que os pequenos negócios têm que fazer a sua transformação digital. E eu estou falando de pequeno negócio porque nós aqui nos dedicamos basicamente ao pequeno negócio, mas isso vale para os grandes. Aliás, os exemplos que eu dei foram, aliás, de grandes empresas. Eu me recordo que no começo dos anos 2000, de uma entrevista do Jeff Bezos, que é o chefão lá da Amazon, onde ele dizia que a Amazon é a maior empresa de psicologia do mundo. Essa imagem é muito boa, gente. O que ele quer dizer é o seguinte: a minha estratégia, a estratégia da Amazon, está baseada no conhecimento do comportamento do consumidor. E ninguém entende de gente como a Amazon. Entende mais de Eduardo, Gilberto, Júlio, Fião, entende muito mais do que a mulher de vocês. A Amazon conhece vocês muito mais do que a esposa, do que os parentes, do que os filhos. É incrível, eles têm algoritmos poderosíssimos
que geram N combinações e testam, e validam, e legitimam essas combinações todos os dias. As correlações que eles fazem entre padrões de comportamento são de uma profundidade muito maior do que nós, humanos, somos capazes. A gente é capaz de desenhar os algoritmos, e os algoritmos são capazes de processar dados com a capacidade e uma velocidade e uma profundidade muito maior do que nós. Para a gente fazer o que o algoritmo faz em 1 segundo, a gente levaria 1 ano. Correlacionar 500 variáveis ao mesmo tempo e extrair padrões de comportamento pela correlação entre dessas variáveis e afirmar assim, ó, esse grupo de 70 mil pessoas é líquido e certo que consumirão todo e qualquer produto relacionado a controle de estoque, voltando ao meu exemplo. Eles dizem isso com a capacidade matemática e uma precisão quase que absoluta, porque o erro reduz com o aprendizado. Essas ferramentas que dão inteligência às ferramentas de dados, os algoritmos de inteligência de dados, são algoritmos baseados em inteligência artificial, capacidade de aprender e reproduzir o comportamento humano pela repetição de padrões. Então, essas ferramentas, elas todos os dias, elas incorporam zilhões de informações a um certo banco de dados. Elas correlacionam essas informações todos os dias entre si. Elas fazem inferências estatísticas pelos padrões de correlação, pela significância que essas correlações têm, descartam várias correlações, aproveitam outras tantas e vão refinando todos os dias. De sorte que quando Eduardo recebe um push, recebe uma mensagem dizendo assim, oferta de vara de pesca, é porque Eduardo Vieira é um pescador viciado e Google sabe disso. Né? Google sabe tudo o que as pessoas estão procurando. Facebook sabe tudo que as pessoas estão compartilhando. E a Amazon sabe tudo que as pessoas estão comprando. Acabou. A gente tem que ter essa mesma capacidade de saber o que as pessoas estão pesquisando, estão se interessando, o que as pessoas estão compartilhando, que é uma manifestação concreta do interesse num certo assunto e da formação de uma rede, e o que as pessoas estão comprando efetivamente. Então, nós precisamos ter essa inteligência, e essa inteligência de dados é algo que é absolutamente a essência da transformação digital. Então, isso aqui foi muito mais assim, um pano de fundo, né? um background. Falando da transformação digital, eu vou falar rapidinho, primeiro, 3 características. É um processo. Né? Eu espero que tenha ficado claro, porque a gente precisa fazer uma transformação digital. Tá? Fazer a transformação digital para a gente ter uma estratégia digital de negócio. Ok. Primeiro é o processo. Não se compra pronto, não tem em prateleira. Eu conversava com a Ana Lúcia isso na troca de mensagem há 1 mês e meio. Não tem produto de prateleira. Você não compra uma transformação digital. É um processo. Um processo, portanto, leva tempo. E, diferentemente dos processos analógicos, não é um processo fluxogramado. Não é um processo que você tem o passo a passo, você domina. Como envolve muita inovação, inovação é que nem o Waze, né? Você não fica com raiva do Waze porque você saiu de casa e definiu um destino, onde você quer chegar, e ele traçou um caminho, e no meio do caminho o Waze mudou de ideia e você não vai ficar com raiva do Waze, vai? Pô, Waze, eu saí de casa achando que ia por um caminho, você mudou de ideia? Não, você vai adorar o Waze. Você vai dizer, pô, que coisa legal. O Waze mudou de caminho porque ele encontrou no meio do caminho uma alternativa mais rápida, mais segura, mais etc. Assim é o processo de transformação digital. Aliás, assim, gente, é a nossa vida hoje. Nós temos que aprender muito com essa lógica do Waze. A gente tem que ter clareza de onde nós estamos, uma compreensão do mundo e uma clareza de aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos estar. Aliás, uma clareza grande, uma clareza possível, que implica na nossa capacidade de visitar o futuro e incorporar o futuro no nosso presente. Visitar o futuro tem técnicas de futurismo, não o futurismo ficcional, mas o futurismo profissional mesmo, de você ir visitar as tendências, a fronteira do conhecimento, das melhores experiências que estão lá na frente, e você trazer para as suas estratégias presentes. Né? A gente diz sempre que o futuro manda sinais. O futuro manda sinais, você tem que ter capacidade de captar os sinais que vêm do futuro e injetar na sua estratégia, e não ficar remoendo sinais do passado. Né? A gente é muito impregnado do passado na nossa cultura.
Existe uma economia do passado, existe gente e profissões que vivem do passado, mas a gente está no momento em que o que mais importa é o futuro. E dentro do futuro, a nossa capacidade de trazer ele para dentro das nossas estratégias presentes, né? Então, quem nos permite fazer isso? Certamente um bom suporte de inteligência de dados. Então, a primeira característica da transformação digital é que é um processo. É um processo que a gente vai acumulando competências, capacidades e conhecimento suficiente para fazer a nossa transformação. Segundo, é um processo inadiável. É inadiável. É inadiável porque nós não temos mais tempo. Nós não temos tempo. O mundo, com essa velocidade com que vem se transformando, com a velocidade com que os pequenos negócios vêm sendo pulverizados, com que as ocupações vêm sendo suprimidas, os empregos desaparecendo, os empregos e as ocupações desaparecem, mas as pessoas não, né? Nós vamos ficar tudinho aqui. Daqui a 10 anos, uma parte expressiva das coisas que a gente faz hoje nem existirão mais, mas nós existiremos. Se a gente não fizer a nossa própria transformação, nós vamos fazer o que da vida? Meter uma bala na cabeça? Né? Então, é inadiável. Portanto, temos pressa de fazer isso. A gente, brincando aí aqui no Sebrae, no começo da pandemia, a gente mais ou menos discutia, parafraseando o Juscelino Kubitschek, que fez 50 anos em 5, a gente dizia que nós temos 5 meses para fazer o que a gente pensava fazer em 5 anos. O processo de transformação digital, como eu já disse, é algo que a gente pode, não com esse nome, tá? Mas algo que vem acontecendo desde os anos 90 com a internet. Muitas corporações fizeram ou vêm fazendo seus processos de transformação digital. Os bancos, por exemplo. Os bancos são corporações que ainda nos anos 90 deram um salto, extraindo o máximo das possibilidades das tecnologias digitais, no caso, caixas eletrônicos distribuídos, aqueles terminais, etc., para ter uma nova abordagem de negócio. A própria companhia Gol, a companhia aérea, quando surgiu, o elemento mais importante da Gol não era um avião, por incrível que pareça, de nenhuma companhia aérea. Nenhuma companhia aérea monta seu modelo de negócio baseado no avião. Eu vi uma vez uma entrevista do Constantino Júnior, né? Um rapaz na época, muito novo, quando da fundação da Gol. E o entrevistador perguntou o que é que ele fazia logo cedo quando acordava. Ele deu uma resposta brincando, o que é que ele faz, todo mundo faz, mas depois ele verifica um aparelho de fax que fica na cabeceira da mesa dele, informando a situação dos terminais de emissão de bilhetes aéreos nos aeroportos. Se estavam todos funcionando, se tinha algum quebrado, qual foi o defeito, se a troca já estava a caminho, etc. E aí o entrevistador perguntou, calma, não estou entendendo nada, um aparelho de fax custa R$1.000. Um avião custa 200 milhões de dólares. E você diz que a primeira coisa que você faz é usar um aparelho de fax para checar as impressoras que custam R$1.000. Ele disse exatamente isso, porque o meu modelo de negócio, a minha estratégia está pendurada na capacidade de entregar ao meu cliente um serviço mais ágil, sem a intermediação das agências. Tirando as agências do circuito, eu ganho 3% a mais na minha margem de lucro. 3%. Como avião é commodity, porque quem cuida do avião é a Boeing, o Airbus, eu não tenho o que fazer com o avião. Aliás, eu não encosto. Se eu encostar no avião, meu contrato é cancelado. Eu não tenho direito nem de apertar um parafuso. Um avião é uma commodity e eu não tenho direito sobre nada. Combustível, que é 50% do custo, eu não posso fazer nada, porque é custo para mim e é para o meu concorrente. Então, onde é que eu monto a estratégia? No sentido clássico do Michael Porter, buscando uma proposta de valor diferenciada. E a minha proposta de valor é baseada na utilização de um dispositivo digital. Estou contando essa história para dizer que as transformações digitais, com esse nome assim no plural, transformações digitais, vêm ocorrendo desde os anos 90 a 2000. A gente aqui não se apercebeu direito disso. Nós aqui, que estamos nessa sala. E os pequenos negócios, por um conjunto de razão que vocês conhecem tão bem, também não. De sorte que
a gente não tem mais tempo, é inadiável, porque senão a gente vai estar morto. E a terceira característica é que é complexo. E aí eu vou falar da complexidade da transformação digital. A transformação digital tem 3 componentes. A componente tecnologia, propriamente dita, ou seja, a componente digital, que essa, por incrível que pareça, gente, é a mais fácil, porque a gente compra, né? O digital você compra, né? Você não compra uma transformação, mas você compra o digital, você compra sistemas, computadores, software, etc, etc. É complexo porque envolve pessoas e é complexo porque envolve cultura. Esse tripé, tecnologias digitais, pessoas e cultura, são os 3 pilares de uma transformação digital. Obviamente, recebe o nome digital porque é o digital o habilitador da nova sociedade que nós vivemos. As pessoas têm que rapidamente adquirirem novos repertórios, as pessoas têm que saberem entender esse mundo novo. Esse papo que a gente está tendo aqui, muito rápido, tem que ser capturado por todo mundo. Os pequenos empresários têm que entender que o mundo é assim e cada um de nós temos que entender que o mundo é assim. Portanto, a gente tem que descartar metade do que a gente conhece, metade dos conhecimentos que nos trouxeram até aqui, os conhecimentos que me trouxeram até a condição de superintendente do SEBRAE, metade dele eu já nem me lembro, faço questão de nem lembrar, porque ele não serve. E no ano que vem, outro tanto também não serve. Daqui a 3 anos, a metade do que tem hoje também não serve. Ou seja, nós temos que fazer um esforço contínuo de requalificação. É praticar aquilo que na virada dos anos 2000 se dizia muito comumente. A gente precisa aprender a desaprender e aprender a reaprender todos os dias. Nós temos que renovar o nosso repertório, o nosso estoque de conhecimento todos os dias. E esse é um desafio de pessoas. Pessoas com novos repertórios estão mais habilitadas a terem novas práticas. Pessoas com antigos repertórios terão práticas antigas. Novas práticas vêm de novos conhecimentos. E aí bate na componente mais difícil de todas, que é a cultura. E a cultura, gente, só tem uma chance para ela ser mudada. É se você praticar o novo. Daí porque a importância de você não apenas disponibilizar artefatos digitais e não apenas você disponibilizar programas de capacitação para as pessoas. É preciso que você disponibilize novas práticas organizacionais, novos modelos de gestão do negócio, para que as pessoas possam participar efetivamente, contribuindo com todo o seu talento, toda a sua capacidade criativa. Organizações baseadas em comando e controle não funcionam mais. Organizações verticalizadas não funcionam mais. Organizações departamentalizadas não funcionam mais. Organizações fluxogramadas não funcionam mais. A gente tem que experimentar o novo. E é a experimentação do novo que molda uma nova cultura. É o fazer. A cultura vem do fazer. Quanto mais eu repito uma mesma coisa, mais aquela coisa se internaliza nos nossos modelos mentais. Nós reproduzimos, nós formamos uma cultura, um conjunto de valores e modos de pensar pela reprodução de práticas. E essas práticas, quanto mais reproduzidas forem, mais vão se enraizando no nosso inconsciente e se enraizando no inconsciente das pessoas que vão se aproximando da organização, porque as trocas simbólicas, as trocas de ideias, de opiniões, refletem o velho. Essa é a complexidade. E aí eu quero apontar para vocês aqui, eu sempre tomo nota disso, são alguns alertas para a transformação digital. Se a gente mais ou menos entende que a transformação digital passa por isso que a gente vem falando, o primeiro alerta é o da confusão, que é o título aqui dessa nossa conversa, né? Transformação digital não é digitalização. Gente, esse é o primeiro e maior dos alertas que eu faço. Transformação digital é algo muito mais complexo, mais próximo do que eu falei, do que o que eu vou falar agora. Porque digitalização funciona mais ou menos assim. O foco da digitalização é eficiência operacional. Então, quanto mais eu digitalizo meus negócios, quanto mais eu automatizo processos, quanto mais eu substituo processos manuais por processos digitais, robotizados, etc.,
automatizados, mais eu estou digitalizando meus negócios, mais eficiência operacional eu vou ter. Claro que isso uma coisa vai chamar uma outra chamada segurança, uma outra chamada performance. Então, a digitalização é fundamental. Atenção, não digitalize seu negócio, faça uma transformação digital. Uma coisa não existe sem outra. Só que a transformação é muito mais do que a digitalização. Como transformação digital é uma coisa complexa de fazer, nós acabamos de falar sobre isso, as pessoas procuram atalhos. É mais fácil, Júlio, procurar atalhos. É complexo fazer transformação digital. Então, a gente faz o quê? Bom, vamos nos enganar a nós mesmos. Isso é uma coisa inconsciente. O que é difícil, a gente evita e vai para um caminho mais fácil. Aí a gente digitaliza. E compra sistemas, e compra computadores, e redes, e tal, e etc, etc. Investe grana pra caramba para botar, sabe aonde, Eduardo? Para botar no passado. Para botar no lugar errado. A digitalização, via de regra, é você botar dinheiro no lugar errado. O lugar errado é o passado. Porque se eu digitalizo uma estratégia antiga, eu vou acelerar os processos que davam suporte a uma estratégia antiga. E se essa estratégia for inadequada? Eu somente estaria acelerando a minha própria ruína. Eu estaria acelerando a minha... gastando dinheiro para falir mais ligeiro, né? Quanto mais eficiente eu for na minha velha estratégia, não quero dizer eficaz nem efetivo, quanto mais eficiente eu for na minha velha estratégia, mais perto do buraco eu chego. Então, a digitalização é importantíssimo, não tenham dúvida, mas se ela, via de regra, consiste na automação de processos, sejam operacionais, processos administrativos, gerenciais, inclusive processos de tomada de decisão, que são os processos relacionados a estratégias antigas, eu estou, repito, botando dinheiro no lugar e no tempo errado. A transformação digital vai além. Eu tenho que trabalhar a digitalização, pessoas e cultura para gerar uma nova estratégia de negócio. Uma estratégia que seja digital, uma estratégia que parta do cliente e da compreensão que os dados nos guiam. Uma nova estratégia digital implica que uma organização seja data-driven, seja customer-centered, centrada no cliente, e seja totalmente digital. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você comprar softwares e sistemas, etc., e automatizar o seu velho. Então, gente, esse é o primeiro dos problemas. O segundo problema que eu registro aqui é pensar que mercado conquistado é direito adquirido. Como eu falei mais cedo, não se compra mais cliente com propaganda. A gente tem que entender que se você é líder do mercado hoje, amanhã você pode simplesmente não ser nada, você pode desaparecer. Eu não vou nem perder tempo aqui, aliás, que eu já falei demais, para dizer, dar exemplo de N corporações que todo mundo aqui conhece, como, por exemplo, Kodak, que é o primeiro exemplo que todo mundo dá, de empresa que por 50 anos, 70 anos foi líder absoluta, exclusiva no seu negócio, e não soube compreender os novos tempos, e aí se arrebentou. Então, as empresas campeãs na economia analógica não necessariamente serão campeãs na economia digital, a menos que elas façam a transformação digital. E pensando também numa outra coisa, relacionada ainda ao cliente, um terceiro problema que eu alerto para vocês é ignorar o cliente do futuro. Os comportamentos são distintos. O comportamento do cliente, nós clientes, nós estamos aqui em meia idade, nós temos um dinheiro legal, que a gente ganha bons salários, etc. Temos um comportamento, mas os nossos filhos têm outro comportamento. Por enquanto, eles vivem de mesada. Não tem dinheiro para comprar nada. Sair uma vez por semana, tomar uma cerveja ali no bar com os amigos e acabou, quando não tinha pandemia. Agora nem isso. Acontece que essas pessoas, daqui a 10 anos, estarão no nosso lugar. Estarão empreendendo, estarão trabalhando, ganhando melhores salários, gerando renda para o país e tendo renda pessoal. E a cabeça dessas pessoas funciona de outra forma. Então, se nós não estivermos mirando no cliente do futuro, se nós nos fixarmos apenas na nossa clientela presente, no nosso portfólio atual do cliente, a gente está igualmente ferrado. Porque o nosso portfólio atual do cliente, uma parte desaparecerá por morte natural, outra parte desaparecerá porque encontrou um competidor melhor que eu,
e outra parte desaparecerá porque simplesmente foi absolutamente abduzida pelo digital. Então, a gente tem que cuidar do cliente presente numa abordagem guiada por dados e de um conhecimento superior sobre ele, para entregar uma proposta de valor nova para o nosso cliente, do mesmo modo como a gente tem que cativar e se conectar com o cliente do futuro. A isso eu chamo a disputa do mind share. Não é market share, porque não tem mercado ainda para quem não empreende. Mas aqueles 10 milhões de brasileiros que estão sentados hoje numa sala de aula, Eduardo, que estão sentados numa faculdade ou numa escola técnica ou concluindo o segundo grau, são cerca de 10 milhões, 11 milhões de brasileiros hoje nessa condição. Essas pessoas daqui a 2, 3 anos, Eduardo, vão empreender. As oportunidades de emprego são cada vez menores. Os empregos públicos estão praticamente, não é mais um mercado, como foi aí nos anos 2000, o emprego privado é cada vez mais restrito e você vai ter que buscar empreender dentro dessa nova realidade. Então, nós temos que estar atentos para esse mercado. As associações comerciais, o SEBRAE, o SENAI, todo mundo tem que estar olhando para isso. Na SENAC, em especial, que é uma grande máquina de formação, né? Isso é E, por último, para a gente encerrar, meio-dia, a última observação que eu faço é quanto ao risco de você centralizar a transformação digital no topo da cadeia de comando das empresas. Quando são empresas, é na própria pessoa, enfim, pequenas empresas têm características diferentes. Mas quando as micro, né? Quando eu falo da pequena para cima, você já começa a ter uma outra realidade. Existe um paradoxo que a gente tem que vencer. As pessoas que estão no topo da gestão das empresas são pessoas, via de regra, mais velhas. São pessoas que tiveram uma trajetória de vida que as levou até lá. São também, via de regra, pessoas que têm comportamentos mais antiquados, têm conhecimentos mais defasados. Essas pessoas são capazes de, via de regra, tá? Não vou aqui generalizar, mas via de regra são pessoas capazes de entender a importância de se fazer uma transformação digital. Mas também, via de regra, isso aqui é somente uma observação empírica, elas são incapazes de saber como fazer a transformação digital. Porque é tudo muito novo. Requer, como eu dizia, um repertório novo que ele não tem. Os gestores, nós, não temos um repertório novo. A gente vai ter que apelar para quem tem. Quem tem está na base. Quem tem são os jovens funcionários, os jovens empregados. Quem tem são os gerentes que estão começando a ascender. Os mais velhos, eles podem, repito, eles podem até ter a sensibilidade e a compreensão da importância de fazer a transformação digital, mas não sabem. E onde é que está o paradoxo? O paradoxo está no fato de que, se eu sou o gestor, se eu sou o executivo, a mim me cabe conduzir as questões estratégicas. Não é assim que dizem os manuais? E aí, como é que nós vamos fazer uma transformação digital vinda de cima para baixo, em modelos verticalizados de gestão, departamentalizados de gestão, porque é o que eu sei fazer? As nossas empresas são fordistas e tayloristas quanto à gestão. Então, a transformação digital não prospera. A maior ameaça à transformação digital reside, no meu entendimento, no modelo de gestão em si. O modelo de gestão em si, que é pilotado por uma compreensão de como devem funcionar as corporações e que impede com que, mesmo aqueles que decidem fazer uma transformação digital, façam-na apropriadamente. Terminam parando na digitalização, porque é mais fácil, porque é um conceito que tem 20 anos, e um conceito de 20 anos, a joia todo mundo entende. O conceito de transformação digital é muito recente e, portanto, não tem fórmula pronta, como eu dizia. Então, esse é um problema. Quando você centraliza a gestão de uma transformação organizacional naqueles que estão no topo da hierarquia, existe uma probabilidade gigantesca de dar errado. Porque simplesmente as pessoas não têm as ferramentas para. É preciso, portanto, e aqui eu encerro, da última das características que eu sugiro para
que a gente incorpore em nós mesmos ou a gente proponha para aqueles a quem a gente auxilia, que é o papel das lideranças transformadoras. Eu uso muito pouco adjetivo na minha vida, mas certas coisas precisam realmente. Não basta uma liderança para fazer uma transformação. Tem que ser uma liderança transformadora. Lideranças eu conheço várias. Lideranças benevolentes, lideranças generosas, lideranças paternalistas, lideranças agressivas, lideranças arbitrárias. Tem todo tipo de liderança a gente pega no livro de administração. Agora, o que nós precisamos para enfrentar o desafio de uma transformação digital é de lideranças transformadoras. É aquele líder que sabe que ele tem que inspirar para a mudança. Mas inspirar para a mudança não é a mudança que eu enxergo, senão eu estou sendo um líder autocrático. É a mudança necessária, percebida, em especial, por quem está muito abaixo de mim. Inclusive por aquelas pessoas anônimas, que eu nem sei, a minha empresa tem 100 pessoas, eu não conheço essas 100 pessoas, conheço 10, 20, o resto eu não sei nem quem é. O que eu estou acostumado a fazer é disparar a ordem e cobrar que eles cumpram as minhas ordens. Uma liderança transformadora não faz isso. Ele sabe que tem que inspirar a casa rumo à transformação, rumo à mudança. E a primeira mudança que a gente tem que fazer, enquanto liderança transformadora, é reconhecer que nós somos limitados enquanto líderes por falta de conhecimento sobre coisas, em especial sobre as coisas desse mundo novo. E aí, uma liderança transformadora, sim, faz muita falta. Se nós nos imbuirmos desse espírito de líderes transformadores, a gente vai facilitar muito a nossa própria vida profissional, vai facilitar muito a vida empresarial nas empresas e instituições que a gente trabalha, mas, sobretudo, nós vamos influenciar muito mais e melhor os pequenos negócios por quem a gente trabalha 24 horas por dia. Bom, era isso aqui, falei demais, passei da conta e passei da hora. Ana, estou nas suas mãos. Chico, maravilhosa a sua fala. Você não gosta de usar os adjetivos, eu uso demais adjetivos. Eu sou econômico. Achei um espetáculo e muito precisa e cirúrgica, como sempre, suas falas. Eu acho que do começo ao fim a gente entende que tanto a transformação digital quanto o processo de inovação, ele começa nas pessoas e ele termina nas pessoas, porque é das pessoas para as pessoas. E o que vem no meio disso são ferramentas, né? São instrumentos que a gente precisa saber muito utilizar, saber estrategicamente como colocar e como utilizar para que a gente chegue de fato, a ter um resultado mais harmônico, né? Tudo tem acontecido numa velocidade muito grande e eu acho que é isso que traz essa grande confusão, né? E essa grande dúvida no caminho a seguir. É sempre muito importante a gente saber aonde a gente quer ir, mas também é muito importante a gente ter a flexibilidade para essa mudança das rotas. Eu tinha anotado aqui uma série de coisas, mas vou privilegiar aqui algumas perguntas. A gente tem uma pergunta aqui que veio no chat do nosso querido Gilmar, que é consultor aqui do Projeto Transformar. É o ministro, né? É o ministro. Você está vendo aí? Não, o nosso ministro aqui tem que responder primeiro, né? Depois ele leva a gente para o cilindró. Ele pergunta aqui, eu vou ler para poder todo mundo... Ele dá parabéns, Saboia, pelo brilhantismo nas exposições, e a pergunta vem: nós estamos predestinados a ser grandes geradores de MEI e pequenas empresas, contudo condenados ao naufrágio em face da visível dificuldade desses empreendedores em acessar e manusear informação qualificada? É uma pergunta. Ok, deixa eu responder essa. O tecido produtivo do mundo inteiro é baseado em pequenos negócios, assim, em termos de quantidade, né? Em qualquer lugar do mundo, os pequenos negócios são mais ou menos o que o Brasil tem. Claro que os lugares mais desenvolvidos, eles conseguem ter empresas de um porte um pouco mais empresas, do ponto de vista relativo,
de porte maior. Mas sempre acima de 92, 94, o Brasil tem aí variadas estatísticas, né? Alguma coisa como 95, 96%. O próprio Sebrae, Gilberto me corrija aqui, o próprio Sebrae usa duas metodologias para falar da quantidade de pequenos negócios. O Sebrae, ora, usa as informações da Receita Federal para quem os pequenos negócios, que consistem de MEIs, micros e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, no caso, são mais ou menos 95%, 96%, mas quando você usa o critério de número de empregados, elas vão para 98%. Então, é uma coisa assim que, enfim, é muito. 95%, 96%, 98% é muito. Isso é uma característica, realmente, das economias, a questão assim, do Brasil especificamente. A questão que a gente não consegue, Gilmar, é melhorar os padrões de produtividade e competitividade desses pequenos negócios. Você falou de MEI. Deixa eu fazer uma observação e uma crítica a nós todos aqui, uma crítica ao próprio Sebrae. Um MEI é um ambulante com um CNPJ. Só que a gente precisa ir mais além. Nós não podemos fazer o papel substituto da Receita Federal, que é quem procura enquadrar todo mundo numa formalidade e botar um carimbo. Isso é importante porque nós achamos que é importante formalizar. Ninguém gosta de ser informal. A pessoa é informal porque não vê uma alternativa. Tira uma meia dúzia que é informal por caráter mesmo. As pessoas que são não gostam. As pessoas querem ter uma nota fiscal, querem ter um cartão de visita. As pessoas querem abrir uma conta no banco, querem tirar um empréstimo. As pessoas querem funcionar de forma correta. Mas aí, Gilmar, a gente formaliza essas pessoas, mas não investe no desenvolvimento gerencial dos pequenos negócios. Por exemplo, no MEI, o MEI especificamente, estou falando, nós não conseguimos trabalhar a ideia de que o MEI pode ser um empreendedor. Empreendedor não na palavra. O começo de tudo é um CNPJ, mas na maior parte das vezes é o fim. Eu simplesmente formalizo e digo, olha, eu formalizei esse ano 1,5 milhão de MEIs. A questão vai mais além. O que eu estou fazendo para que esses MEIs possam empreender, de fato, com muito mais qualificação, para serem mais produtivos e para serem mais competitivos, cada um no seu segmento? Esse mesmo raciocínio, mutatis mutandis, eu faço para os pequenos negócios, como um todo, para os microempreendedores. O problema do Brasil estrutural é que os microempreendedores, os pequenos negócios, não são competitivos bastante. Resultado, o que é que nós estamos colhendo, Gilmar? Colhendo um apocalipse do varejo, como se diz. Os números são absolutamente gritantes, né? São gritantes. Vou dar 2 deles. A taxa de crescimento do comércio eletrônico é 5 vezes maior do que a taxa de crescimento do varejo tradicional. Significa, o varejo tradicional tem dias contados. É só você ir num gráfico agora e fazer uma pequena projeção que você vai ver em quantos anos a gente vai ter o comércio eletrônico dominando. Se hoje ele cresce a taxas 5 vezes maiores. Vou dar a segunda informação. No Brasil, o comércio eletrônico, que foi um pouco acelerado aí pela pandemia, vai fechar o ano 2020, fechou com cerca de 8% do volume total do varejo. Esse percentual, na China, já é 25%. Nos Estados Unidos, em torno de 16%, 15% a 16%, Inglaterra, 16% a 18%. O comércio eletrônico, no ano de 2019, ele representava 15% do volume total do comércio global. 15%. Então, veja que nós estamos falando de alguma coisa que não é uma base desprezível. Esse 15% equivale a 3 trilhões de dólares, ok? 3 trilhões de dólares. Então, imagina, você parte de uma base em que 15% de um negócio é formado pelo comércio eletrônico. 85% pelo negócio tradicional. Mas esses 15% crescem a uma taxa 5 vezes maior, esse grupo cresce a uma taxa 5 vezes maior do que esse outro. O que significa, daqui a 10 anos, este grupo é maior do que este daqui. O grupo
daqueles que empreendem e fazem comércio de forma digital será muito maior do que o grupo que hoje faz comércio da forma analógica. E, para terminar essa conversa, dizendo que um dos grandes sites, chamado Statista, é um think tank alemão, ele minera muita informação sobre a economia digital. Eles estimam que em 2040 parece longe para caramba, né? Mas eu quero lembrar você que nós estamos em 2021. Ou seja, 2040 é aqui, agora, daqui a 19 anos. Né? 95% do comércio global sejam eletrônico, na modalidade eletrônica. Esse é um cenário. E com eles, se esse cenário se confirma, Gilmar, nós vamos ver a ruína. Nós estaremos vivos para assistir a ruína, que, aliás, nós estamos assistindo e fingindo que não está acontecendo. Existiam, antes da pandemia, 12 mil lojas fechadas nos shopping centers. Durante a pandemia, fecharam mais 11.500. Vamos arredondar numa conta de padeiro, 25 mil lojas fechadas em shopping center. Você sabe o que é isso? 25 mil lojas fechadas em shopping center. O shopping center são essas plataformas físicas de negócios do comércio moderno, que sacrificaram, o processo histórico, o velho comércio tradicional de rua. Gilberto, se nós temos, 25 mil lojas fechadas em shopping center, quantas centenas de milhares nós não temos nos centros comerciais antigos das cidades? Se os algozes do comércio de rua tradicional são os shopping centers e eles estão vivendo essa rácia, imagina como é que está o comércio de rua. Aqui em Brasília, eu moro aqui desde 82, nós temos uma importante via chamada W3, onde nas décadas de 70, 80 e início de 90 se concentrava todo o comércio. E aí começaram a surgir os shoppings. Os shoppings já destruíram a W3. E agora a transformação digital, o que esse pessoal de rua faz? Pois é. E aí, emendo com essa outra pergunta dele, para falar assim, inovação não é um processo individual, tá, gente? Inovação é um processo coletivo. E como transformação digital implica em muita inovação, é conveniente que a gente trabalhe também de forma coletiva. Por mais que não seja, porque o sentido prático da transformação digital é você estruturar um negócio em rede sobre plataforma. O seu negócio só sobrevive hoje, Gilmar, se ele estiver em redes de clientes, redes de fornecedores, redes de parceiros. E em redes digitais. E digitais sobre plataforma, aquele bicho que habilita agentes, produtos, serviços e fluxos em cima dela. E por último, Gilmar, se forem negócios em rede sobre plataforma e abertos e colaborativos. O tempo do eu sozinho já foi há tempo. Diz, Ana, tem mais uma pergunta ou a gente já extrapolou? A gente emendou, né? Como você já emendou aí com a do Gilmar, eu ia fazer somente algumas colocações, mas acho que a gente também já chegou no nosso tempo máximo. A conversa está maravilhosa, eu ficaria aqui a tarde inteira, porque você entrou aí numa seara que realmente ela é incomodativa, né? Que é a dor dos shoppings também é a dor do pequeno, porque quem está lá dentro são pequenos, né? Assim, são empresas, a gente fala das franquias que acabam sendo uma rede de negócios, mas tem muito negócio pequeno que optou pela segurança, proteção, enfim, a oferta de público, né, garantido dentro de shopping centers. E os templos, eles estão também vivendo o seu momento tardiamente de repensar a sua missão e a sua função, né, como conexão de varejo. Então, eu quero agradecer. Se alguém tiver mais alguma colocação, tem alguns elogios aqui a você no Facebook, tá? Excelente abordagem, parabéns. Muito bom transformar essa questão. Eu acho que nem tem mais eis a questão. É transformar mesmo e a gente, é o que você disse, desde que o homem é homem, a inovação existe, né? A gente inovou quando criou lança, quando inventou a roda, e a gente vem inovando a cada passo que dá. Agora, a gente precisa realmente
utilizar essas ferramentas todas que nos chegaram às mãos, especialmente com a tecnologia, para saber exatamente como que faremos a melhor utilização do processo de inovação, sem renegar as pessoas, sem deixar o ser humano de lado. Essa é a minha grande preocupação, né? Eu temo muito pelos zumbis do desemprego. Se a gente não prepara as pessoas hoje, o futuro não será de empreendedores. O futuro serão de poucos empreendedores, algumas pessoas empregadas e muita gente sem saber exatamente qual é o seu lugar e o seu papel na sociedade de transformação e no mundo de negócios, né? E na geração de valores. Se eu fosse político, Ana, eu não dormiria com esse seu comentário. Eu concordo em gênero, número e grau. Nós estamos criando duas classes de gente, as pessoas que terão habilidades para viverem no mundo digital, seja como empreendedores, seja como empregados, e as pessoas que não terão tempo, nem têm mais condição, eu diria, de idade, condição intelectual, de adquirirem habilidades para esses novos tempos. Nós não vamos... eu repito, se eu fosse político, eu estaria tirando o que me resta de cabelo para tentar encontrar a equação em que a gente acelerasse o processo de qualificação das pessoas. Sim. E um processo de compensação social, que não é uma tarefa para uma cidade, para um estado, para um país, é uma tarefa global. Global. É uma concertação global. O que você vai fazer, Ana Lúcia, com um gari, por exemplo, de 50 anos de idade, que é uma pessoa já maltratada, um gari, um nível de formação de talvez segunda série primária, semi-analfabeto, que subitamente venha a ser demitido amanhã porque a empresa contratou uns coletores robotizados, com sucção automática, etc, etc. Essas pessoas não tem, não, vamos prepará-las, não tem, gente, não tem o que fazer. Não tem mais. Não tem mais o que fazer, fim de linha. E aí você vai ter que ter um programa social de compensação. Vamos ter que ter um fundo global que dê conta de uma situação que vai durar uns 40 anos de transição geracional, até que as novas gerações já nasçam com um nível maior de qualificação para os novos tempos, e aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, de qualificação nesta etapa da vida, possam ter, no mínimo, uma renda que permita uma vida mais próxima do que a gente chamaria uma vida humana. Porque senão eles vão ficar despejados aí nos viadutos e nos casebres, nas favelas da vida. Bom, gente. Saboia, muitíssimo obrigada. Gilberto, obrigada. Eduardo, todos vocês. Obrigado a vocês. Agora é sempre um prazer para mim participar e cuidar dessa quarta-feira, né? Eu fico muito feliz de fazer a pesquisa das pessoas, dos temas e trazer para vocês o melhor que a gente possa sobre um conteúdo que depois a CACB vai compartilhar com muito carinho para todo mundo. É importante que tudo que você disse hoje, Saboia, seja escutado por muita gente. Tá joia. Obrigado. Estou à disposição de vocês. Tá? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Francisco. Obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado a todos pela participação e nos encontramos em breve com o nosso próximo tema, né, que vem trabalhando a transformação digital às quartas-feiras pela manhã. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.